Bom, Norberto Elias está tratando da forma como nós podemos perceber a transformação social. Para ele vai dizer que isso é difícil para as pessoas no dia a dia, no senso comum, porque nós não conseguimos nos ver como indivíduos, como parte da sociedade. A sociedade parece algo que está em oposição a nós, exterior, está acima de nós. As estruturas sociais formam uma camada superior que nos comprimem. Essa é a ideia. E ele está tentando chamar a atenção que não é exatamente isso. Nós, indivíduos, nos relacionamos com outros indivíduos. Tudo que nós vemos como estrutura social, partidos, família, indústria, trabalho, universidade, faz parte, é resultado das nossas interações sociais. Logo, nós também temos capacidade de, embora sejamos constrangidos ou sejamos impelidos a agir de uma determinada maneira dentro dessa estrutura social, também nós fazemos parte, logo nós podemos também interferir, agir, fazer alguma coisa. O que nós fazemos no dia a dia tem também consequências nessa engrenagem, nesse mecanismo, vamos dizer assim, do processo social. Bom, ele vai dizer que, na verdade, para começar a tomar entendimento desse procedimento, precisamos livrar, então, dessa concepção reificada, né, que as instâncias sociais, as estruturas sociais são coisas exteriores a nós. Precisamos vê-las como resultante da nossa própria inserção. Estamos no meio disso também. Mas não adianta a gente pensar em mudar as coisas, vamos fazer diferente, porque não é assim. Estamos nos relacionando com muita gente, em vários níveis de diferente relação. Então, como é possível? Ele vai dizer que é simples a gente conseguir perceber isso, é uma questão de linguagem. Como é possível fazer essa relação? Qual que é o primeiro passo, então, a ser dado? Ele vai dizer lá no texto dele, na página 20, ele vai dizer que, lendo um pedaço dele aqui, facilitaria muito se as pessoas compreendessem que a sociologia atingiu atualmente um nível de experiência e de conscientização. Ele fala que sociologia, nós estamos usando a sociologia como base para a gente entender o processo de mudança social. Então não é para aprender sociologia exatamente, mas para aprender como aplicar o conhecimento da mudança social no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em qualquer profissão, na administração, na economia, na gestão pública, enfim, qualquer área, né? Então, com constante, vai dizer ele lá, com constante feedback do volume sempre crescente da investigação empírica, podemos detectar muitos modelos de conhecimento e pensamento e podemos também, à medida que o tempo passa, colocar no devido lugar outros instrumentos de linguagem e de pensamento mais adequados à investigação científica das representações sociais. Esse é o passo importante, juntar o entendimento que nós temos do dia a dia, que as pessoas, como ele disse, veem de uma maneira reificada, conseguir ver isso a partir dos dados, da experiência empírica, das informações. Só assim a gente consegue conectar a realidade que está se transformando com a nossa própria inserção, nosso próprio conhecimento do mundo. Ou seja, para compreender de maneira clara os processos de mudança social, o significado das estruturas, como as relações sociais se constroem, se transformam, é necessário investigação empírica, dados e modelos empíricos para a gente poder estudar. Fora disso, nós ficamos girando em torno de palavras soltas, palavras que vão parecer que ganham vida, né, mas, na verdade, elas não têm nenhum significado se a gente não conseguir fazer isso com a análise de dados. Tá? Ele vai chamar a atenção para a gente que as ideias elas podem influenciar as pessoas. Né? Porém, se a gente quer entender o processo de mudança social, nós temos que ir além de ficar seguindo ideias. Nós temos que ter informação, dado, empírico, para que a gente possa, de fato, contribuir, tomar decisões e contribuir com o processo de mudança. Você tem uma participação ativa, não apenas
voluntariamente acreditando que a gente pode fazer algo diferente, mas conhecendo os padrões de relação social. Ele vai dizer aí que aí, nesse momento, a gente sai da fantasia, ele vai usar esse termo fantasia bastante no texto dele, para podermos começar, de fato, a compreender os processos sociais. Ele dá um exemplo lá para a gente na página 27. Por exemplo, na Idade Média, né, havia muitas fantasias sobre os acontecimentos naturais, vai dizer ele lá. Naquela época, os estrangeiros, particularmente os judeus, eram considerados como responsáveis pelos surtos de peste, e por conta disso muitos dos judeus foram massacrados. Diz ele lá, naquele tempo não se conhecia uma causa mais científica e realista para explicar essas mortíferas epidemias maciças. Isso lá na Idade Média. Hoje em dia, poderíamos fazer um paralelo hoje com, infelizmente, a epidemia que estamos vivendo, Covid-19, podemos ver que esse pensamento fantasioso ainda persiste, né? Mas naquela época, como ele está chamando a atenção aqui, as pessoas tinham transferiram para um determinado grupo social o estigma de ser o causador daquele evento não desejado, e a partir daí começaram a ter várias atitudes, perseguição, de violência, de discriminação, né? Ele vai chamar a atenção que exatamente o perigo que temos de viver nessa vida de fantasia e a contribuição que nós podemos dar com a análise sistematizada, com dados empíricos, na tomada de decisão e também na compreensão dos fenômenos sociais, é exatamente desfazer essas fantasias que geram preconceitos, discriminações e tantos problemas sociais que nós tivemos aqui. Ele vai relatar mais adiante também a questão relativa à Guerra Fria, né, conflito entre Estados Unidos e União Soviética, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que vai até 1990. Ele faz um relato aqui também de como como as ideias, essa ideia de que existia um conflito entre um mundo socialista e um mundo capitalista quase leva efetivamente o mundo a uma destruição total. Isso eram ideias, né? Porque as pessoas no seu dia a dia, vivendo, americanos, russos, não estavam necessariamente interessados em guerra, que isso era uma concepção dos governos, né? Mas poderia ter produzido uma catástrofe mundial. Então, assim, as ideias, de fato, elas têm um peso, né? Mas o que ele está chamando a atenção aqui é que para nos contrapormos a esse peso, nós precisamos conhecer. E para conhecer, não adianta eu ficar trocando palavra por palavra. Precisamos, empiricamente, com dados, com informações, conhecer os processos sociais, entender o ritmo das mudanças sociais, desfazer esses preconceitos que normalmente se tem a partir da ignorância dos fenômenos e ficar atribuindo causas a situações, como ele diz, fantasiosas, mágicas, né? E preconceituosas a determinados fenômenos. Temos que buscar relativamente, claramente, né, as informações a partir dos processos sociais reais, e só podemos fazer isso a partir dos dados. Essa é a ideia do Elias, como as ciências sociais, de maneira geral, podem contribuir com o entendimento, né, das pessoas sobre o seu lugar no mundo, a sua relação com os processos sociais mais amplos, como os profissionais da administração, da gestão pública, das empresas, enfim, de todas as áreas, podem e devem, né, absorver essas informações para poder tomar decisões, conhecer a realidade e tomar decisões a partir de informações que sejam
claramente fundamentadas em estudos, em dados, e que se instrumentalizem para conhecer os processos sociais, as consequências dos processos de mudanças que ocorrem, que vêm ocorrendo historicamente, para que possamos pensar, né, em resolver problemas sociais de maneira que sejam mais inclusivos, né, e que possam, de certa maneira, ajudar as pessoas a viverem melhor e não o contrário. Então, essa é a ideia principal do texto Introdução à Sociologia, do Norberto Elias, que nós gostaríamos de destacar aqui no curso, né? Vamos pensar aqui e refletir, então, né, qual a melhor forma da gente pensar a relação indivíduo e sociedade a partir dos conceitos que o Elias traz para a gente, de interação social, e a partir da lição que ele nos dá aqui, de que é necessário compreender esse processo a partir dos dados da realidade empírica. Como fazemos isso? Vamos ver isso ao longo do curso, diversas atividades sobre como trabalhar com os dados e conhecer a realidade social. Leiam o texto, dúvidas, coloquem aqui em discussão e vamos tentar aprofundar o nosso conhecimento sobre a realidade, tal como propõe aqui o Norberto Elias.